Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre Quiron. Quiron no signo de Virgem ou na casa 6. Caso você tenha no seu mapa o Quiron posicionado tanto na casa 6 quanto em Virgem, esse vídeo é para você. Antes, é importante dizer para vocês que já existe uma playlist de Quiron nas casas e nos signos para vocês, que eu vou deixar aqui no izinho para vocês acompanharem. E é importante lembrar que, caso você tenha Quiron no signo de Virgem, é importante você ver em qual casa cai o seu Quiron aí no seu mapa natal, tá bom? E aí você vai nessa playlist e procura a casa ou o signo em que está. Lembrando que tem uma outra playlist onde eu explico detalhadamente o que é Quiron na astrologia. Então, se vocês tiverem dúvida, tá aí no izinho para vocês, tá? Bom, vamos lá, vamos começar. Para você que tem Quiron aí na casa 6 ou no signo de Virgem, é importante vocês saberem que Quiron aqui nesse posicionamento pode ser representado como uma regência, como se ele estivesse em um lugar aonde ele conhece bem, aonde ele se sente um pouquinho melhor. Porque em alguns casos, Quiron é considerado regente de Virgem também, tá? Assim como Mercúrio também pode ser um dos regentes de Virgem ou da casa 6. Por quê? Porque Quiron tem o significado, a simbologia do curador. Então, se ele é o curador, o signo de Virgem tem o simbolismo do enfermeiro, do que cura, do que cuida através das ervas, da natureza, da alimentação, da boa nutrição, do cuidado com a saúde. Ou seja, Quiron aqui, ele realmente se sente bem afinado com essa energia, mas é importante a gente lembrar que Quiron significa ferida. Então, você que tem aí Quiron na casa 6 ou no signo de Virgem, geralmente pode trazer problemas na saúde ou para o campo nutricional. Então, assim, muitas vezes vocês sentem que vocês não têm muita saúde, ou como se o corpo físico, o seu bem-estar, a sua condição física, muitas vezes não está legal. Isso pode simbolizar também uma certa neura, né? Muitas vezes, quem tem Quiron no signo de Virgem se torna um pouco neurótico, hipocondríaco, achando que está sempre com alguma doença, com algum problema físico, com algum problema nutritivo, ou então quando aparece uma doença ou qualquer problema nutricional na saúde, por exemplo, se a pessoa tem dificuldade de se alimentar ou começa a emagrecer muito, fica muito magro, ou quando se alimenta, engorda muito facilmente e se torna obeso, ou quando de repente a pessoa não consegue absorver bem os nutrientes dos alimentos, como por exemplo ferro, come feijão até dizer chega, mas o organismo não consegue absorver o ferro que está ali no feijão, no brócolis, ou de repente toma sol e não consegue absorver a vitamina D, ou de repente aquela pessoa que come bastante carne, bastante proteína, mas tem baixa na vitamina B12. Ou seja, esse tipo de problema pode surgir para quem tem Quiron aí no signo de Virgem, mas por causa da sua noia, da sua preocupação, por causa do seu medo, do seu pânico, muitas vezes a pessoa pode desenvolver problemas maiores e de repente nunca se curar disso aqui, ou achar que nunca será curado. Ou seja, são os traumas, são as feridas, são os incômodos de Quiron no signo de Virgem ou na casa 6 que traz essa sensação de que a saúde está sempre debilitada, que está sempre tendo problemas, que nunca vai ser curado, ou se curar qualquer coisa vai fazer aquele problema voltar, qualquer descontrole, qualquer mudança na rotina pode fazer retornar aquele problema. Tá? Então isso é uma característica muito forte de quem tem Quiron no signo de Virgem ou na casa 6. Geralmente quem tem Quiron na casa 6 ou em Virgem tem muita dificuldade em lidar com a rotina e com as suas obrigações diárias. Ou seja, a vida se torna um pequeno caos. Na verdade, é muito comum quem tem esse Quiron, a vida ser um caos total, mas um caos que incomoda no sentido de que vocês tentam entrar numa rotina, vocês tentam organizar a vida de vocês tentam ser disciplinados, mas não conseguem. Tentam, mas não conseguem. Muitas vezes por excesso de preocupação, muitas vezes por excesso
de cobrança. Às vezes a sua rotina tá boa, às vezes você tá super disciplinado, mas você se exige tanto, você quer ser tão perfeito, tão perfeita, que simplesmente nunca tá bom bastante. Então você se cobra, você acha que não tá bom bastante, e justamente por essa sensação de não ser capaz de ser perfeito, a vida vai se tornando um caos, porque você vai se preocupando de uma forma que simplesmente a sua vida automaticamente se torna um caos, uma bagunça, uma desordem, principalmente sentimental, mental, sabe? Quando você não consegue mais assimilar as coisas, organizar os seus pensamentos, organizar a sua rotina, porque simplesmente você acha que não está bom bastante, ou que você não consegue ser aquela pessoa altamente eficaz e eficiente. E é aqui que é importante vocês aprenderem a flexibilizar um pouco, a perder um pouco o controle das coisas, né? Porque vocês tentam, com esse Quirón aqui, controlar tudo. Já é natural do signo de Virgem ter um certo controle, ter uma vida mais sistemática, mais ordenada. Ou seja, para você ter uma disciplina, para você ter uma vida mais sistemática, mais organizada, você precisa ter um certo controle. Criar uma rotina onde se segue arrisca aquilo que está ali, né? Mas com o Quirón aqui, a coisa fica extrema, no sentido de, se eu não conseguir controlar nos mínimos detalhes a minha vida, é porque eu não sou capaz, é porque eu não sou uma pessoa boa o bastante para fazer, é porque eu sou um zero à esquerda. Aí pode ser que, de repente, esse Quirón venha de uma cobrança, inclusive na sua primeira infância. De repente você foi uma criança que foi muito cobrada, ou que de repente era aquele tipo de criança que brincava, que fazia alguma coisa e os pais criticavam, e os pais falavam: tá feio que você fez, você pintou a parede da casa, isso é errado, apaga tudo, pode limpar tudo que você fez. E você achando que você estava arrasando ali, brincando de escolinha, colocando as tarefas na parede de casa, e os pais simplesmente arrancaram os cabelos quando viram aquilo ali. Ou seja, críticas que aconteceram na sua primeira infância pode ter trazido feridas para sua fase adulta, adolescente, talvez. Ou seja, tudo aquilo que você faz, você sente que não está bom bastante, que não está perfeito bastante, ou que as pessoas vão criticar. E aí a tendência é vocês esconderem os seus defeitos, ou de repente não fazer ou não mostrar para que ninguém vá lá e aponte os defeitos que vocês têm, ou que vocês acham que têm. E é interessante porque quem tem Quirón no signo de Virgem ou na casa 6, geralmente são altamente minuciosos e eficazes ao lidar com o caos alheio. Ou seja, vocês olham para a vida do outro e vocês têm uma facilidade incrível de identificar aonde que está o problema, aonde que está o erro, aonde que precisa consertar, o que precisa ser feito para aquilo dar certo, como organizar o caos da vida dos outros. Vocês são ótimos em cuidar da vida dos outros, em dar pitaco na vida dos outros. Inclusive, tem muita facilidade de dar pitaco sem ninguém pedir, né? Geralmente vocês apontam os defeitos, criticam, reclamam ou falam o que estão vendo de errado sem que a outra pessoa tenha pedido. Simplesmente vocês se incomodam com os defeitos e a incapacidade dos outros. Porém, se vocês utilizarem esse Quirón da forma correta, uma das missões do Quirón aí na casa 6 ou em Virgem é justamente ajudar os outros a aprimorarem a sua rotina, o caos na vida delas. Ou seja, vocês têm esse potencial e é através da ajuda que vocês dão para as outras pessoas que vocês vão aprendendo a organizar e a aprimorar a própria vida de vocês. Então, por exemplo, vocês estão lá ajudando a arrumar o caos na vida dos outros, vocês estão aí sendo consultores, né? Vocês chegam ali numa empresa e dão uma bela consultoria de como organizar a empresa para tudo fluir melhor. Vocês são experts nisso, conseguem ver cada problema e cada detalhe. Se vocês perceberem e aprenderem através dessa ajuda que vocês dão para as outras pessoas, vocês podem utilizar o modelo para a própria vida de vocês. Ou seja, o modelo que vocês criam para os outros, vocês podem utilizar na própria vida e de repente organizar o próprio caos.
Mas um problema que existe aqui é que vocês se sentem obrigados a serem perfeitos sem que ninguém, de fato, cobre de você isso. Então é muito importante você perceber até que ponto está essa sua rigidez, essa sua obrigação gravíssima de fazer as coisas de forma perfeita. Muitas vezes você tem a solução aí para ajudar os outros, para criar um modelo perfeito para você utilizar na sua própria vida, mas esse projeto nunca sai do papel porque você sempre acha que não está bom bastante. Você sempre tem essa sensação de que eu não posso, eu não consigo, tudo que eu faço mal feito. É a ferida. Tudo que eu me proponho a fazer, eu não termino, porque nunca está bom bastante, porque eu vejo um monte de defeito. Ou seja, você acaba se tornando um autocrítico altamente punidor, né? Ou seja, você se critica e você se pune no sentido de não fazer, de não realizar e acaba não se sentindo útil, acaba se sentindo uma pessoa incapaz de ajudar, incapaz de auxiliar, incapaz de curar, né? Isso aqui também pode ir para questões de saúde, por exemplo. Você pode ter aquele chamado, né, para ser um enfermeiro, uma pessoa que cuida dos outros, que cuida de pessoas mais velhas, que cuida de animais, mas sempre acha que não está bom bastante, sempre acha que está sendo inútil, que está sendo um peso na vida dos outros, ou que de repente acha que as pessoas estão sempre olhando meio torto para tudo que você faz, ou que as pessoas não estão satisfeitas com o seu trabalho. E isso vai ganhando um peso tão grande que pode inclusive te adoecer. Pode trazer para você uma insatisfação tão grande na vida, um peso tão grande, todo dia que você acorda, que você vai trabalhar, aquilo se torna um peso porque a sua rotina, é tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, se torna cansativo, você se torna insatisfeito e aquilo ali vai gerando problemas de saúde e a sua saúde vai ficando debilitada. E no momento que você vai tendo a sua saúde debilitada, você vai criando dentro de você um sentimento, uma sensação de que você é merecedor daquela doença, de que você tem de repente uma imunidade baixíssima ou que de repente você se torna vítima do mundo. A sua presença no mundo é um incômodo, então você acaba recebendo a doença na matéria, no corpo físico, ou até mesmo doenças psicológicas, emocionais, espirituais, seja qual for a área mais sensível da sua vida. Isso depende de onde que o Quiron está aí no seu mapa, né? Caso esteja no signo de Virgem, pode estar de repente numa casa 12, de repente você sinta uma fraqueza espiritual, uma fraqueza energética. Se você tem o Quiron aí, por exemplo, em Virgem na casa 10, de repente você é aquele tipo de pessoa que literalmente começa a trabalhar, começa a adoecer, né? Então é muito importante você ficar atento ao que está acontecendo no seu interior, nos seus sentimentos, nas suas vibrações, no seu estado de espírito, porque sim, Quiron faz oposição ao signo de Peixes, então é muito importante cuidar da matéria, mas também é importante cuidar da parte espiritual, psicológica, sentimental, que compõe tudo aquilo que você é, tá? Para você trazer esse Quiron para um equilíbrio. E Quiron em Virgem é um grande curador, é um posicionamento que traz uma capacidade incrível de cuidar, de nutrir, de ajudar, de auxiliar o outro. Então, assim, é muito importante você perceber esse potencial que existe em você. Mas para você chegar nesse potencial, é muito importante você ser um pouquinho mais flexível, relaxar um pouco, confiar mais na natureza das coisas, no poder de cura através do tempo, sabe? Deixar que a natureza haja, né? Nem tudo está nas suas mãos, nem tudo está no seu controle. Muitas vezes você pode, sei lá, trabalhar com terapias alternativas ou de repente com acupuntura, e quando você, por exemplo, aplica uma agulha numa pessoa, aquela cura não vai vir da noite para o dia. Quando você dá um floral para uma pessoa, aquele floral não vai ter efeito imediato. Precisa de 1, 2 meses para começar a ter efeito. Então, assim, a energia de Virgem está muito relacionada à Mãe Terra, à Gaia, e tudo que vem da natureza precisa de tempo, de persistência, precisa criar raízes, precisa ir se adaptando para poder crescer e ganhar força e fazer efeito ali. E muitas vezes, para vocês, tudo precisa
ter um resultado muito rápido como uma forma de feedback, como uma forma de caramba, você está indo bem, você está fazendo as coisas maravilhosamente bem. É como se fosse assim, olha, você é o melhor dos melhores. Entende? Existe uma competitividade muito grande dentro de você. Lembrando que Quiron, ele tem relação com o mestre, né? O mestre, ele está relacionado ao signo de Sagitário, ao pequeno centauro ali, que foi ferido e que é um grande mestre, um grande conhecedor. É um grande guru, né? Então imagina, aqui está o guru, o grande mestre, um grande conhecedor, um grande intelectual dentro da área da cura, da organização, da disciplina, do serviço, né? Então, assim, Quiron aqui está muito voltado para a parte mais intelectual do seu poder mental, né? Lembrando que Virgem é regido por Mercúrio, que também está relacionado à mente, que também está relacionado ao intelecto, que também está relacionado à inteligência, à capacidade cognitiva, à capacidade de organização, de interpretação, de assimilação do que está acontecendo ao seu redor. Uma outra característica desse Quiron é o pessimismo. É muito importante vocês prestarem atenção no quanto vocês são pessimistas. Caso você seja pessimista ou aquela pessoa que sempre acha que tudo vai dar errado, é muito importante você trazer esse Quiron para um equilíbrio. Tem algo errado aí. Lembrando que é muito importante vocês olharem aí aonde está Mercúrio no mapa de vocês, porque Mercúrio rege o signo de Virgem. Então, se você tem Quiron aqui no signo de Virgem, o dispositor deste Quiron é Mercúrio. Então, Mercúrio está intimamente relacionado ao Quiron, ou a casa 6, tá? E é importante também vocês verem os aspectos que esse Quiron está sofrendo no mapa de vocês, com quem que esse Quiron está conversando, se ele está fazendo quadratura, se ele está fazendo trígono, se ele está fazendo sextil, quincúncio com algum outro planeta, como que está conversando aí no mapa de vocês. Isso é muito importante analisar, tá? E uma outra característica desse Quiron é que vocês raramente se sentem úteis e valorizados na vida. E muitas vezes isso não é verdade. Muitas vezes vocês são extremamente queridos, têm uma importância enorme na vida das pessoas, só que vocês acham que sempre vai ter aquele olhar crítico que de repente veio da família, da primeira infância, ou de algum professor ali na pré-escola, ou em algum acontecimento da vida, ou até mesmo de vidas passadas. Quem sabe lá, né, que veio lá de outro lugar, que de repente você foi apontado como causador de algum problema, de algum caos na sociedade, na vida de alguém, e você traz essa ferida para essa vida, mas não necessariamente significa que você está causando o mesmo problema, o mesmo caos para a sociedade ou para a vida de alguém, ou até mesmo para o seu grupo de trabalho. Por falar em trabalho, Quiron na casa 6 simboliza o workaholic. Mas o workaholic, aquele que trabalha demais, que geralmente traz problemas psicossomáticos devido ao excesso de trabalho. Ou seja, uma das características mais fortes aqui é o burnout, né? É aquela pessoa que trabalha tanto que chega numa exaustão física, psíquica e emocional que acaba adoecendo, acaba quase pirando. Então é muito importante você perceber até que ponto você está tendo um excesso de cobrança profissional ou de repente um excesso de necessidade de mostrar para os outros serviços, ou de repente quando você tenta a todo custo mostrar o quanto você é útil, o quanto você é necessário, e muitas vezes por ter Quiron aí, você faz, e você tem aquela sensação de que as pessoas nunca valorizam o seu trabalho, ou que não percebem o quanto você está se dedicando, o quanto que você está se entregando aquilo ali. Mas é porque essa cobrança é muito mais interna do que externa, é você se cobrando de você mesmo, porque na verdade as pessoas não estão exigindo de você essa hora extra no serviço. Você está fazendo isso porque você escolheu fazer isso, porque na sua cabeça você acha que as pessoas vão gostar mais de você, ou vão te aceitar, ou vão te valorizar, porque você está fazendo hora extra. Mas não tem necessidade, as pessoas não querem isso de você. Você está fazendo por escolha própria. Então as pessoas vão olhar para isso e vão falar assim, ué, o problema é dela. Por que ela está fazendo isso? Ou seja, depois quando você analisa e avalia
a sua performance, você percebe que ninguém deu tanto valor por aquilo que você fez, você fica altamente depressivo, você adoece, porque é aquela sensação, eu faço tudo, eu dou o meu melhor e ninguém nem percebe o tanto que eu estou me esforçando. Então aqui existe aquela história de você se sacrificar além da conta para se tornar útil na vida do outro, ou no trabalho, ou para a equipe. Ou seja, se tornar o faz tudo para ser aceito ou valorizado pela equipe ou família. E a grande ferida aí pode ser o não reconhecimento por esse sacrifício que você está fazendo. Mas esse sacrifício é só seu. Você criou essa teoria dentro da sua cabeça que é importante você se sacrificar para ser amado, valorizado ou ser útil para as pessoas ao seu redor. Lembrando que aqui não é só na sua casa, não é só com seus familiares, é no trabalho ou nos seus relacionamentos. Por exemplo, se você tem Quiron aí na casa 7 no signo de Virgem, todas essas características vão para o relacionamento, para o casamento. Então você pode se tornar aquela pessoa que faz de tudo pelo parceiro, que sacrifica tudo pelo parceiro, e o parceiro nunca pediu isso, nunca pediu para que você servisse ele, colocasse a mesa todo dia, fizesse o café da manhã, a janta, o almoço para ele ou para ela. Você está fazendo isso porque você acha que assim você se torna uma pessoa amada, valorizada. E muitas vezes o que a pessoa quer é simplesmente ter você ao lado dela, assistindo um filmezinho, relaxando juntos, curtindo uma viagem, tranquilos, sem noias. Entende? Então é muito importante vocês perceberem esses desequilíbrios de Quiron aí no signo de Virgem. Mas no momento que vocês aprendem a lidar com este Quiron, principalmente auxiliando e ajudando os outros, transformando o caos da vida delas, não só profissional, como de repente na parte nutricional, na parte organizacional de uma casa, ajudando a estruturar ideias para, sei lá, um livro, um artigo. De repente você é uma pessoa aí que pode auxiliar as pessoas a escreverem, de repente, um blog ou fazer um roteiro para vídeos, até mesmo no YouTube. Ou seja, vocês têm a capacidade de auxiliar e de organizar a vida dos outros. No momento que vocês utilizam esse poder de vocês, através dessa ajuda, vão conseguir organizar o próprio caos. Se vocês ajudarem na parte nutricional, por exemplo, vocês podem aprender a organizar a própria rotina da sua própria alimentação, de repente através dos estudos, das pesquisas que vocês fazem para ajudar o outro, vocês podem aprender coisas incríveis para aplicar na própria vida. Então vocês aprendem que o alimento X é ótimo para a memória, vocês vão utilizar esse alimento X na vida de vocês para melhorar a memória de vocês, um exemplo que eu estou dando. Ou seja, é através do auxílio ao outro que vocês vão encontrar meios de organizar o próprio caos da vida de vocês. Porque sim, Quiron em Virgem pode trazer um caos muito grande para a vida da pessoa. Ela tenta se organizar e, por ser autocrítica demais, exigente demais, rígida demais, não consegue dar um passo para solucionar estas questões. Então sim, vocês têm esse poder. O importante, a missão de vocês é flexibilizar e relaxar. Esse é o ponto-chave para vocês. Flexibilizar e relaxar. Relaxem. Flexibilizem, confiem que com o tempo para tudo tem solução. E o que não tem remédio, remediado está. Então é isso, pessoal. Esse foi Quiron no signo de Virgem ou na casa 6. Se você tem esse posicionamento aí de Quiron, eu espero que esse vídeo seja útil, que ajude vocês aí a equilibrar um pouco essa energia de Quiron. E lembrando, Quiron aqui é um curador nato. Vocês têm um poder de cura incrível, tanto para curar o outro, quanto para autocura. Vocês são os verdadeiros alquimistas que têm um poder de autotransformação incrível. O poder de cura está na mão de vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, tá bom? Beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau.